Treino de corrida para passar dos 10 para os 15 km. Este é um exemplo de treino de corrida para correr 15 km em 15 semanas com treinos 4 vezes por semana, indicado para pessoas saudáveis que já praticam algum tipo de atividade física leve e que gostam de correr, fazendo isso para ter uma vida mais saudável e algum momento de lazer. É importante não ter pressa e manter o plano de corrida até o fim, seguindo cada passo que propomos aqui, porque assim será possível melhorar sua condição física gradualmente, com baixo risco de lesões. Use uma roupa própria para corredores e um bom tênis para proteger seus tornozelos e joelhos. Veja qual a roupa mais indicada aqui. Se sentir alguma dor no quadril, joelhos ou tornozelos, deve-se parar o treinamento e buscar ajuda médica e de fisioterapeuta para se recuperar, porque uma lesão mal curada pode se agravar e prejudicar o treino. Veja as causas mais comuns de dor na corrida e como evitar cada uma delas clicando aqui. Lembre-se que também é muito importante fortalecer os músculos com exercícios como localizada, gap ou treino funcional para que diminua o risco de lesões por esforço repetitivo. Para começar a correr. Semana 1: correr 2 km, correr 2 km, correr 2 km, correr 3 km. Semana 2: correr 3 km, correr 3 km, correr 3 km, correr 4 km. Semana 3: correr 4 km, correr 4 km, correr 4 km, correr 5 km. Semana 4: correr 3 km, correr 5 km, correr 3 km, correr 5 km. Semana 5: correr 5 km, correr 5 km, correr 5 km, correr 7 km. Para começar a baixar o tempo. Segunda, terça, quinta, sábado. Semana 6: correr 5 km, correr 7 km, correr 5 km, correr 7 km. Semana 7: correr 5 km, correr 7 km e baixar o tempo, correr 5 km, correr 10 km. Semana 8: correr 5 km e baixar o tempo, correr 7 km, correr 5 km, correr 10 km. Semana 9: correr 8 km, correr 8 km, correr 8 km, correr 10 km. Para ganhar velocidade e resistência para chegar aos 15 km. Segunda, terça, quinta, sábado. Semana 10: correr 5 km, correr 7 km, correr 5 km, correr 10 km e baixar o tempo. Semana 11: correr 5 km, correr 10 km, correr 5 km, correr 12 km. Semana 12: correr 5 km, correr 7 km, correr 5 km, correr 12 km. Semana 13: correr 5 km, correr 8 km, correr 8 km, correr 12 km. Semana 14: correr 5 km, correr 8 km, correr 8 km, correr 14 km. Semana 15: correr 5 km, correr 8 km, correr 8 km, correr 15 km. Antes de cada treino é aconselhado fazer alongamentos e pelo menos 10 minutos de aquecimento. Para se preparar para correr, você pode fazer polichinelo durante 2 minutos sem parar, fazer mais 1 minuto de abdominais e mais 2 minutos de caminhada rápida. A seguir poderá começar o treino do dia, tendo muita atenção à respiração e aos batimentos cardíacos. Usar um celular com aplicação de corridas ou um relógio com frequencímetro pode ser útil para garantir que não está exigindo demais do próprio corpo. Veja a sua frequência cardíaca ideal durante o treino clicando aqui. Após cada treino, recomenda-se dedicar mais 10 minutos para desacelerar o batimento cardíaco, e por isso vá aos poucos diminuindo o ritmo da corrida e termine caminhando. Ao parar, faça alongamentos para pernas e costas durante cerca de 5 a 10 minutos para diminuir as dores musculares. Quanto mais alongamento você fizer, menos dor você terá no dia seguinte.